Fala galera, bom, chegou finalmente o grande dia que eu vou revelar qual é a moto nova que vai estar comigo esse ano. Se você é novo no canal, né, e não acompanhou os outros vídeos ou o primeiro vídeo desse canal, né, que conta o que eu trago de conteúdo aqui ou quais os tipos de assunto que eu costumo abordar, eu contei que esse ano eu ia trazer mais uma moto para a garagem, e esse vídeo é não só para revelar a moto, mas para trazer alguns motivos, alguns pensamentos do porquê ter uma segunda moto na garagem, porque que eu acho que faz sentido isso nesse momento, porque escolhi essa moto especificamente e algumas percepções já que eu tive nos primeiros contatos com ela, né? Ainda muito recente, peguei ela faz nem uma semana, mas já tem algumas percepções em relação a elas. A ideia é que ao longo do ano eu vá fazendo alguns comparativos das duas. São motos que têm bastante interseção, mas tem bastante diferenças também, então eu acho que isso vai ajudar a gente a ter uma clareza sobre alguns pontos que são muito batidos nesse universo, né, de moto, muito batidos no universo off-road e nem sempre são verdade. Então é isso. Se você me segue, né, no Instagram, se você já conhece um pouquinho do que eu faço no De Moto no Mato, sabe que a Caipora, né, é uma companheira já que me acompanha há bastante tempo. Eu gosto muito dessa moto. Essa moto é uma moto que, assim, eu tenho pouquíssimas coisas a reclamar dela. Nunca me deixou na mão, nunca me impediu de fazer nada que eu gostaria. Vocês sabem que eu gosto de fazer aventuras desde ir para lugares cênicos, né, paisagens muito legais, quanto aventuras mais pesadas, off-road, e essa moto sempre me levou para onde eu queria sem nenhum problema. Mas minha vida deu uma mudança nos últimos 2 anos aí, né? Eu tive uma mudança grande de tempo disponível, de desejo, né, dos passeios que eu queria fazer, e aí algumas outras necessidades começaram a aparecer. Então, como eu tenho cada vez menos tempo para rodar, né, eu não estou conseguindo disponibilizar vários dias para rodar, fazer longas aventuras, que é um ponto forte dessa moto, né? Essa moto aqui me deixa muito longe. Ela tem um tanque que me dá quase 500 km de autonomia se andar tranquilo, que me permite andar no asfalto com muito conforto, me permite fazer o off também. Mas eu não estava conseguindo fazer esse tipo de aventura. Minhas aventuras estavam sendo cada vez mais próximas de casa e cada vez num nível, vamos falar assim, mais difícil, mais técnico. Então essa moto começou a entrar num território que não é o território de conforto dela. O que me ajudou muito a me tornar um piloto melhor, né? Já que eu tinha que entrar numa condição de desconforto, mas também me colocava numa situação de risco um pouquinho maior. E aí, diante disso, comecei a considerar a ideia. Falei, poxa, será que essa moto é a moto certa para mim, né? Será que essa é a moto que está me atendendo, que está cumprindo, né, sua função? E eu estou aproveitando, também tenho isso, né? Assim, eu não gosto de ter uma coisa que eu aproveito pouco do potencial dela. Obviamente, meu trabalho demanda essa moto, né? Hoje eu também sou guia de viagens guiadas, inclusive se por acaso você tem interesse em fazer uma viagem off-road guiada, você pode me procurar. E essa moto me ajuda muito, porque ela tem uma capacidade de carga, ela é uma moto que, se eu precisar rebocar outra moto, ela faz isso sem nenhum problema. Ela é uma moto que ajuda alguns clientes, né, que tem essas motos grandes, entenderem que sim, ela é capaz de fazer coisas legais, e então ela é uma moto necessária para mim, mas eu sinto que eu estou usando cada vez menos do potencial que ela tem para oferecer, né, de longas viagens, de conforto, e aí eu resolvi vir para essa moto aqui. Essa moto aqui demorou, né, eu recebi sugestões de muitos amigos, de pessoas que eu conheço, né, desse universo, que me indicaram muitas motos, me falaram de muitas motos, né? Muita gente falou assim, pô, pega uma moto de trilha levinha, uma CRF 230, então já adianto para vocês, não é uma CRF. Pega uma CRF levinha para você, né, brincar nas trilhas, fazer isso. E eu sempre pensava, pô, talvez seja legal, talvez seja uma coisa divertida,
mas o quanto também disso que eu desenvolvo na CRF vou conseguir converter para a moto grande, para os meus conhecimentos como instrutor também, como eu ia passar esses conhecimentos para a moto grande. Com certeza teriam coisas que eu poderia aprender, mas eu ficava sempre na dúvida o quanto essa conversão seria simples, vamos falar assim. E aí, pesquisando, alguns amigos meus compraram essa moto, né, esse modelo aqui, e me falaram muito bem da moto. Eu andei com eles algumas vezes e comecei a ficar interessado, comecei a pesquisar mais sobre a moto e cheguei à conclusão que ela seria uma excelente moto para me permitir esses rolês mais curtos e mais técnicos, com segurança, com tranquilidade, e que me ajudaria a converter esses novos conhecimentos, essas novas técnicas para essa moto grande com uma facilidade maior. Então são motos que têm uma interseção um pouquinho maior do que eu teria se por acaso eu pegasse uma moto muito pequenininha, muito leve. Então vamos lá para revelação de qual moto é. Ela não está original, né? Já tem várias modificações que o dono anterior fez, que os donos anteriores fizeram, né? Essa moto acho que já teve 2 ou 3 donos, mas as modificações dela, inclusive, foram um dos motivos da minha escolha. Então tá aí, Suzuki DRZ 400. Esse é o modelo E, né? Lá fora eles têm o modelo S e um outro modelo que eu não vou lembrar agora. O E é de enduro, né? Então é a especificação mais voltada para o enduro. E que isso significa? Ela tem um motor com uma compressão um pouquinho maior, um pouquinho mais potente, um pouquinho mais de torque. A suspensão, né? Uma bela suspensão. Convencional, não é invertido igual essas mais modernas, mas não deixa de ser uma excelente suspensão. E é uma moto muito leve. Então a gente está falando que a 800 pesa 240 quilos, mais ou menos, 230 de fábrica, mas com protetores, com as coisas que a gente acrescentou, deve estar lá na faixa dos 240. E essa moto aqui é uma moto na faixa dos 140 quilos. Então estou falando que eu estou com 100 quilos de diferença de uma moto para outra. E a relação peso-potência das duas é muito parecida, né? Então, o jeito que a moto, em termos de força, o jeito que a moto puxa, não é muito diferente dessa moto para essa moto. Obviamente o comportamento do motor é diferente, né? O jeito que ele é mapeado é bem diferente das duas, mas ele tem uma força parecida, vamos chamar assim. Então, entendi que essa moto aqui, né, sendo uma moto que me permite fazer trilha, que me permite colocar em situações mais técnicas, mas ainda tendo, né, um peso maior do que uma moto de trilha, tendo uma potência maior do que a maioria das motos de trilha, eu conseguiria converter e desenvolver conhecimentos nessa moto que eu consigo trazer para essa moto. O motivo da escolha foi principalmente esse. Teve um motivo financeiro também, né? Podia pensar, não, vou pegar uma moto de enduro, que vai ter uma relação peso-potência tão boa quanto essa, ou talvez até melhor, mas a gente sabe que essas motos de enduro, as boas, são muito caras. Então essa moto aqui estava dentro do meu orçamento, é um pacote excelente, motor conhecido por ter uma excelente durabilidade, suspensão muito boa, que eu não encontro nas motos de trilha de entrada, e é uma moto maior, né? Um pouquinho mais longa, um pouquinho mais pesada, que me ajuda a não ficar tão distante dessa moto aqui. Outro grande ponto de vantagem dessa moto frente às motos de enduro, frente às motos de trilha, é intervalo de manutenção. Como ela é uma moto originalmente, né, pensada, ela não é uma moto, apesar de ter o E do enduro, né, o enduro spec, ela é uma dual sport, então é uma moto que é para fazer as duas coisas também, que é mais ou menos o conceito das motos de aventura, mas as motos de aventura são pensadas para viagens mais longas, né? A dual sport é uma moto que consegue transitar no asfalto e na terra e tem uma vocação, vamos falar assim, uma vocação talvez um pouquinho maior para a terra do que as motos de aventura. E aí, pensando nisso, como ela é pensada a partir disso, os intervalos de manutenção dela são longos também, né? Não tão longos quanto uma moto de aventura, mas a gente está falando aí de algumas motos de enduro, você está falando de horas, né, de manutenção. Às vezes 50 horas você precisa fazer uma manutenção, precisa trocar um óleo, a quantidade de óleo do motor é muito pequena.
essa moto aqui já tem, né, um volume de óleo maior e aí você consegue alongar as revisões, né? No manual, se eu não me engano, são 6.000 quilômetros entre revisões. Eu não gosto de fazer isso, né, porque eu uso em condições um pouquinho mais severas do que o comum. Eu acho que o meu gato gosta mais da moto de aventura. Então eu gosto de fazer um intervalo um pouquinho mais longo, mas só de não ter, né, que ser em 50 horas já ajuda bem. Que mais? Outra coisa que eu acho que é legal, né, assim, da escolha dessa moto também é tamanho de roda. Me permite testar esses pneuzinhos de trilha que não dá para colocar nessas motos de aventura, né? Tanto porque é difícil de achar nas medidas, talvez até impossível, quanto porque a moto pesada nesses pneus fica muito insegura para rodar. Então é legal, consigo experimentar esse tipo de pneu, desenvolver um conhecimento, e é uma moto que me desafia não só tecnicamente na pilotagem, mas também nos conhecimentos de manutenção, de reparo. É uma moto que não tem eletrônica nenhuma, é uma moto carburada, então é uma moto que eu sei que vai me puxar para ser um piloto melhor em termos mecânicos, né? Saber corrigir algum problema em campo, fazer algum reparo, começar a testar, fazer algum tipo de manutenção eu mesmo. Então eu acho que é uma moto que vai me enriquecer, né? Me tornar um piloto melhor. Como instrutor, acredito que eu tendo também essa visão, né, e essa experiência de uma moto mais, vamos falar assim, uma moto mais off-road e uma moto mais duplo propósito também vai me tornar um instrutor melhor, né? Poder entender as diferenças de pilotagem das duas. E já adianto que sim, tem bastante diferença na forma de pilotar essa moto com a forma de pilotar essa moto. Já fiz caminhos, né, que eu faço com a GS nessa moto e a sensação é bastante diferente. Positiva em alguns pontos e às vezes não tão positiva também, né? E aí, por fim, eu venho, né, trazer a discussão. Acho que já falei um pouquinho demais até das motos. Vou trazer a discussão dessa verdade que todo mundo afirma, né? Quanto mais big, menos trail. Para andar na terra tem que ser uma moto leve. E aí eu venho com um ponto assim, discordo um pouco desse pensamento. Acho que não tem que ser, não gosto de determinações absolutas de forma nenhuma. Defendo e sempre vou defender que essas motos aqui são muito, muito, muito capazes. A limitação está muito mais no nosso conhecimento como pilotos do que na máquina. Um bom piloto, né? E aí eu não estou falando bom piloto de competição, mas um cara que treinou, que entendeu a técnica, que conheceu a técnica, consegue levar essas motos praticamente em qualquer lugar, fazendo tudo correto, né? Se concentrando. O grande limitador realmente é o erro, né? Aqui você tem uma margem de erro muito menor e um trabalho para corrigir o erro muito maior. E aí eu estou falando desde corrigir o erro quando você erra uma linha e perde o controle da moto, recuperar o controle da moto nessas motos pesadas é muito mais difícil, quanto as consequências piores, né? A moto cair, ficar presa em algum lugar, você tirar uma moto dessa, né, de 240 quilos de uma encrenca, demanda muito mais trabalho e às vezes é impossível, muitas vezes, fazer isso sozinho. Aqui não, né? Aqui é uma moto que eu ganho essa leveza, essa liberdade psicológica de ir para qualquer lugar e saber que se eu entrar numa enrascada eu consigo tirar ela sozinho, né? Então me abre muito essas portas para explorar sozinho, com mais segurança, com mais tranquilidade, coisa que aqui demandava muito mais planejamento. Ela vai, né, sim, em lugares mais técnicos do que essa moto, por características mecânicas, não tanto de pilotagem, né, mas assim, a altura do solo muito maior, pedaleira muito mais elevada, moto muito mais estreita, então se eu tiver que entrar numa vala, essa aqui, os protetores pegam do lado da vala, aqui eu consigo passar entre a vala, consigo navegar, mas não significa que essa moto não tem potencial mecânico para fazer isso, né? Assim, ou de pilotagem, ou uma ciclística que não permite eu fazer isso. Que tem a ver muito, muito mais com dimensão do que capacidade da moto em si.
E aí, falando dos pontos piores, né, que eu já percebi, né, mas eu acho que ainda é cedo, quero andar mais, mas eu acho que já dá para sacar um pouquinho, é estabilidade, né? Isso aqui, essa moto tem muito mais estabilidade que essa moto, e não só em asfalto, na terra mesmo. Então, se eu pego muitas trilhas aqui, tem muito minério, muita pedra, se eu fizer a linha direitinho, passar por cima, essa moto aqui me ajuda a passar com a moto muito mais estável, né? Ela é muito menos perturbada pelas coisas do chão. Essa moto aqui, eu preciso de muito mais, desenvolver mais velocidade, mais inércia para passar por cima das coisas. Os obstáculos freiam essa moto muito mais fácil que essa, né? Então essa moto passa por cima dos obstáculos com o próprio peso dela. Eu não preciso usar tanto motor. Essa aqui eu preciso usar muito mais motor para romper obstáculos, para conquistar, né, algumas partes do caminho que essa aqui conquista com mais facilidade. É isso, ao longo do ano eu vou testando mais e vou contando para vocês o que eu estou achando, o que eu estou descobrindo, o que eu estou gostando, o que eu não estou gostando. Minha ideia inicial é no fim do ano escolher uma delas, né? Na minha atual situação financeira eu não consigo ficar sustentando, né, 2 motos por tempo indefinido, a não ser que as condições financeiras melhorem um pouquinho e eu consiga segurar as 2 na garagem, é meu desejo, óbvio, mas se não for isso, no final do ano eu vou definir qual das 2 motos fica e qual das 2 vai embora, né? E é isso, se vocês tiverem alguma dúvida, me manda aqui nos comentários. Não se esquece de se inscrever, de indicar o canal para quem vocês acham que o conteúdo pode ser relevante. E se quiser seguir lá no Instagram também, né? Sempre tem conteúdo legal. E vou terminar com algumas trilhinhas que eu já fiz, né? Com o amigo Rodrigo. Se vocês também quiserem conhecer o trabalho dele no Instagram, é Rodrigo Offroad Frames. Ele me ajudou a gravar, né, alguns takezinhos de drone. Então vou terminar com algumas cenas dessa moto andando em lugares legais, né, que são os lugares que eu pretendo levar ela cada vez mais. Espero que tenha, né, passado por todos os pontos, espero que vocês gostem e acompanhem aí que essa aqui é a nova parceira de aventuras junto com a Caipora, que já é a velha companheira.